Muito bem, Jean Lopes já está conosco, tá tudo ok? Ou eu vou pedindo análise dos outros comentaristas? Pode chamar o Jean? Vamos chamar então agora o Martiniano Cavalcante. Eu vou começar com o Martiniano, fazendo análise agora mais geral a respeito do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Martiniano. Bom, você que está aqui nos assistindo, conectado aí nas redes sociais, acompanhando a rádio, a TV, você é uma pessoa inteligente. Você viu inúmeras vezes as atitudes do presidente da República em relação à vacina. Eu vou começar pelo final. Essa história de dizer, por exemplo, que o Brasil vai muito bem, é esse o eixo da fala do presidente ontem. Esse eixo é uma mentira. É a tentativa de, no desespero, enganar você. Então vamos lá. O Brasil, segundo a Oxford, a Universidade da Inglaterra, que o presidente citou aí, o Brasil ocupa hoje a 73ª posição no ranking de vacinação por 100 habitantes. Para você ter uma ideia, se o Brasil quisesse chegar ao nível do que vacinou Israel, por exemplo, nós teríamos que ter aplicado hoje aproximadamente 250 milhões de doses de vacina. O Brasil aqui na América Latina está atrás da Bolívia, do Chile. Para você ter uma ideia, a Bolívia aplicou 100 doses de vacina, 103 doses de vacina para cada... aplicou... Na Bolívia, o nível, aliás, de mortes pelo coronavírus é de 103 pessoas por cada milhão de habitantes. Nós estamos próximo aqui de 1.300 pessoas. A Bolívia é um país extremamente pobre. Israel não tem por que comprar mais vacinas do que o Brasil. Nós, além disso, a incompetência na aplicação da vacina. Nós tivemos 29,9 milhões de doses de vacinas distribuídas para os estados. Quase 30 milhões. Dessas, 25,6 milhões de doses são do Instituto Butantan, que foi demonizado. O presidente comemorou quando saiu o resultado de eficácia da Coronavac, dizendo que ele tinha vencido mais uma vez. Demonizaram a origem da vacina chinesa, sabendo que a principal fornecedora de princípios ativos é a China, inclusive da vacina de Oxford com a Índia. Então, essas atitudes, além das que eu me referi na minha primeira fala, sem contar um manejo orçamentário que é um desastre. O governo reduz o orçamento de 2021, para você ter uma ideia, qual é a lógica do governo nesse enfrentamento? O governo reduz recursos do Ministério da Saúde para um patamar abaixo de antes da pandemia. Vem cá, pense comigo. Se eu sou o presidente da República, eu vejo uma situação tão grave como essa. E eu quero efetivamente dar prioridade para isso. Como é que você me explica, como é que você aceita que eu, dizendo isso, mande para o Congresso um orçamento cujo propósito é botar menos dinheiro na saúde do que em 2019, comparado com 2020, que foi uma crise menor do que essa que nós vivemos, são 35 bilhões a menos na saúde. Isso não é prioridade. Eu espero que haja uma mudança de rumo e não apenas um oportunismo desonesto de um mitômano que é esse presidente da República. Acha que você pode engolir qualquer coisa e não pode. Nós precisamos de muita seriedade nisso. Veja bem, na própria reunião com os governadores que virá daqui a pouco, estão apenas aqueles que são alinhados com ele. É um sujeito incapaz de liderar na diversidade de um país tão grande como o Brasil. Se não fosse São Paulo, o detestável Dória, não me venham dizer aqui que eu defender o Dória, se não fosse São Paulo, nós teríamos hoje a menos no Brasil 80%, 85% das vacinas que tem que vieram de lá. Que eu não vivo chamando aqui de vacina chinesa, mas é preciso recompor a unidade nacional. Os estados que receberam até agora o dobro de vacina do que aplicaram precisam estar apoiados, precisam receber uma liderança que nos permita de fato avançar nisso.
E ontem nós discutimos, para encerrar aqui, ontem nós discutimos os dados de Goiânia e Aparecida. Mesmo com a precariedade das medidas de distanciamento social, ficou evidente que o distanciamento social diminui o contágio, minha gente. Então é preciso que haja unidade, força e vigor para que a gente diminua o número de mortes, para que a gente acelere. Se nós queremos pensar em economia, nós precisamos impedir o contágio. Não há outro remédio. Enquanto vamos tirar o atraso da inconsequência do governo federal, que trocou quatro ministros e não implementou a política correta, e nós estamos pagando por isso o preço que estamos pagando, que em vidas já supera mais de 300 mil. Então, eu penso que o presidente tentou sinalizar uma mudança, não me pareceu uma mudança sincera, porque ele deveria começar pedindo desculpas à população brasileira pelos erros que cometeu, mas ainda assim, embora não acredite, espero que de fato essa mudança resulte em uma política, no mínimo, mais competente no Ministério da Saúde. Jean Lopes, sua opinião, sua análise sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Um bom dia, né? Uma boa tarde a todos. Um grande abraço fraternal a todos os presentes no jornal. Eu vi uma fala segura, uma fala firme, uma fala de quem, desde março do ano passado, está fazendo todo o possível para que as vacinas sejam adquiridas, mas de forma responsável. Vacinas aprovadas pela Anvisa, vacinas com testes mínimos, algumas delas, inclusive, tiveram testes apenas emergenciais, não passaram por todos os processos que normalmente se passa. Mas é compreensível, isso ocorreu e ocorre dada a urgência do combate à Covid-19. A fala do Martiniano, a meu ver, a fala dele em relação ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, a meu ver, reflete como o modus operandi da oposição que o governo federal sofre desde 2018, quando assumiu o governo, e naquela ocasião nem havia pandemia. Nada está bom para a oposição brasileira. Nada está bom para aqueles que querem que a esquerda, que o PT e o PSDB, unidos, voltem ao poder, como estiveram juntos durante mais de 20 anos, deixando o Brasil na miséria, o Brasil no desemprego, na recessão, na inflação. O Brasil hoje é um dos países que mais é efetivo na questão da vacinação no mundo, é o 5º colocado. E essa falácia de que, mas se você colocar por 1 milhão de habitantes, o Brasil fica lá para trás no ranking. Você não pode comparar o Brasil com um país como o Uruguai, por exemplo, que é do tamanho praticamente do estado do Rio de Janeiro, talvez menor, com a população mínima, condições super favoráveis para que a vacinação ocorra. O Brasil é um país continental, um dos maiores países do planeta, se não me engano, o 5º país do planeta, até bate, e eu estou falando em extensão territorial, bate com o seu ranking na vacinação. O Brasil, enquanto o Jair Bolsonaro anunciava aquilo que todos cobravam dele, que são as aquisições das vacinas, as vacinas agora serão produzidas aqui em território nacional. Ele anunciou na sua fala que em pouco tempo o Brasil será autossuficiente na produção de vacina contra a Covid-19. Enquanto ele dava esse pronunciamento importante, necessário, aquilo que a maior parte da população vem clamando, a oposição brasileira ficava batendo panela. Sabe por quê, senhor Rafael Vasconcelos? Porque a oposição brasileira, isso eu englobo, emissoras de grande mídia, partidos políticos, movimentos sociais, sindicatos, jornalistas engajados, jornalistas militantes e muito mais, banqueiros que querem a volta da mamata do governo Lula e tantos outros. O que esse pessoal quer não é resolver o problema do Brasil em relação ao Covid. O que esse pessoal quer é criticar qualquer ato do governo. E o que eles fazem é torcer para o mal. Quanto pior, melhor. Deixa eu passar a bola, Jean. A narrativa falaciosa deles. Então o que ocorre no Brasil é isso.
O pronunciamento do Jair Bolsonaro foi bom, foi importante, mostrou que o Brasil está nessa luta insana. E eu só quero dizer o seguinte: no mundo, com exceção talvez dos Estados Unidos, do Reino Unido, todos os países têm sofrido sistematicamente com a Covid, independente de vieses ideológicos de governos, sejam países socialistas, sejam países capitalistas, seja o que for, estão sofrendo da mesma forma, porque a luta é insana e, de certa forma, é uma luta inglória contra esse vírus que veio de uma nação estrangeira, todos sabem que veio da China. O Brasil está no caminho certo, problemas existiram, problemas existem, houve erros, o Jair Bolsonaro, enquanto presidente da República, teve erros, o governo federal teve erros, mas todos os estados, os governantes também tiveram erros, todos os países Jean, preciso passar a bola, Jean. Eu quero lembrar que São Paulo, que é governado por um governador da extrema oposição ao governo federal, é o estado que mais restringe, que mais tira a liberdade do povo, e é o estado que tem o maior número de contaminados, e é o estado que tem mais mortes pela Covid-19. Deixa eu ouvir a Desirê Penalba sobre esse assunto também. Desirê. Eu endosso as palavras do Jean, fiquei até feliz que alguém pensa como eu também, para poder mostrar que o presidente está fazendo o melhor que ele pode. E é impressionante, assim, como as situações que a gente está vivendo agora estão deixando muito latentes, né, muito evidentes essa questão de que a esquerda quer aproveitar qualquer oportunidade para poder derrubar o presidente Bolsonaro. E aí a gente fica analisando, é até engraçado isso, né? Que bom, então, que a esquerda agora está minimamente achando que, ainda que seja tarde, mas concordando com o presidente, né? Porque pior seria se as pessoas falassem, não, então melhor vamos abraçar o Covid, porque o Covid está atrapalhando o Bolsonaro, que era só o que nos faltava. Porque desde o primeiro momento, o presidente tem falado, em primeiro lugar, sobre a questão grossa, desde o momento que eu cheguei aqui para falar para vocês, melhorem a imunidade de vocês, se tem como precoce, façam, não deixem para a última hora, começou os primeiros sintomas, vamos lá, corre para o socorro, que a gente tem percebido que milhares, milhões de pessoas já têm sido curadas com esse tratamento. Agora, uma coisa que não entra na minha cabeça é as pessoas acharem só porque vacina é uma coisa que previne uma infecção, um contágio mais grave, porque está preparado, serve de qualquer jeito, qualquer vacina serve. Peraí, qual que é a lógica disso? Se agora realmente a Anvisa aprovou, realmente agora a gente tem conhecimento, funciona, que não funciona, vamos atrás das vacinas corretas, boas, que realmente são eficazes, então vamos trazer esse tratamento, a gente está fazendo o melhor que a gente pode. O presidente demonstra essa preocupação. Agora, ignorar que existe tratamento precoce, ignorar que a imunidade é uma coisa muito subjetiva, não tem como a gente achar que a ciência, né, biológica é uma ciência exata, não é. A gente precisa ter essa humildade de primeiro entender que Deus tem um propósito para isso, a gente precisa ter essa humildade e outra, parar de ficar atribuindo culpados, que não foi o presidente que inventou essa vacina, nem criou, mas a gente precisa ter essa humildade de reconhecer que todos juntos precisamos contribuir para a gente sair dessa nível. Ok, Desirê, eu vou pedir até, se for possível, para você melhorar um pouco o sinal da sua internet, tá ruim, a sua fala ficou um pouco picotada, né? Eu creio que de repente é possível, né, que isso aconteça. Daniel Santana, sua opinião. Só dizendo que foi compreensível o que a Desirê falou. Rafael, eu acho que nós temos opiniões diversas e isso é salutar, principalmente num momento como esse. Tem pessoas que vão dizer que o Brasil é o 5º colocado na vacinação no ranking mundial. Tem pessoas que vão dizer que é o 73º. E ambas estão certas. Depende de como que você analisa. Se você analisa por números absolutos ou por números proporcionais. Dizer em que momento o Brasil está na vacinação, com relação a ranking, é simplesmente você querer comprovar que o governo está errado ou está certo com relação à sua política durante a pandemia, conforme o seu pensamento. E é justo. Para mim,
a maior falha que o Bolsonaro cometeu desde que assumiu a presidência da República foi justamente com relação à vacinação. E faço aqui uma crítica realmente construtiva e acho que essa mudança que ele aparenta agora é muito salutar e vai ajudar a salvar muitas vidas. Desde o começo da pandemia, na minha opinião, principalmente quando se anunciaram as vacinas, o governo federal demorou muito para agir. O governo federal teve 4 ministros da saúde durante o enfrentamento da pandemia. Acho que é claro que errou, e errou sim, na minha opinião, com relação ao comando que teve nesse período, e espero realmente que esse momento seja de mudança para que nós possamos olhar para o futuro, afinal a gente está tratando de vidas. Não vejo formas de negar os erros que o governo cometeu. Uma das coisas que o Bolsonaro fala é que o Brasil sempre teve aberto a compra de vacina, seja ela qual for. Não é verdade, porque em live o Bolsonaro disse que não compraria a vacina do Butantan ou a vacina, ou a Coronavac ou a vacina do Dória, como ele chamou. É uma fala dele, né? Se você coloca uma fala do lado da outra, você vê que ele falta com a verdade naquilo que ele diz. Então, quero olhar para frente e espero que esse pronunciamento, essa nova postura, o novo ministro da Saúde, Queiroga, e também hoje, agora mesmo nós vamos mostrar a fala do Caiado no comitê entre governadores, Congresso e presidente, que o Brasil trabalhando unido olhe para o futuro e para salvar vidas. Mas para mim errou, e errou muito durante a administração da pandemia, principalmente no ano de 2020. E houve panelaço em Goiânia, no Brasil? Cada pessoa, né? Ontem a gente estava até discutindo no grupo, em determinadas regiões de Goiânia houve, em outras não. Em qual proporção? Vamos acompanhar. Próximo, eu moro ali na rua T27, próximo ao IOG. Eu não ouvi, sinceramente, e aí é uma informação, não é uma opinião, é um registro. Eu não ouvi nada, rigorosamente nada. Daniel, você mora no setor universitário. Você chegou a ouvir alguma coisa? Não ouvi, Rafael, sabe por quê? No momento do pronunciamento do presidente... Estava trabalhando. Eu estava dentro do estúdio, trabalhando, ajudando na direção do Boa Noite Goiás, programa do Paulo Berings. Estávamos no intervalo do programa, passando o pronunciamento em cadeia nacional. E sabe também quem não ouviu, Rafael? Sim. Quem estava dentro do transporte público, voltando para casa depois de um dia extenuante de trabalho, ou quem estava indo para o seu trabalho ou quem estava indo para o seu trabalho dentro do ônibus. Sabe também quem não ouviu? Sim. Quem estava dentro de uma fábrica ou de uma indústria, 9 horas da noite, começando seu turno noturno para produzir. E digo isso com relação a qualquer panelaço quando existia com relação ao impeachment da Dilma e agora também. É justo a manifestação, não é uma crítica aos manifestantes, mas como eu disse aqui, a gente está lidando com vidas, a gente tem que olhar para frente. E eu não vejo nada salutar em um panelaço nesse momento. Muito bem. Desirê Penalba, vou fazer uma pesquisa rápida aqui para a gente ser justo, verdadeiro, honesto. Se teve ou se não teve, as pessoas que moram em determinadas regiões vão dizer. Desirê, você chegou a ouvir barulho de panelas? Eu não sei onde você mora, em qual região, se você puder falar. Eu moro no setor Campinas e eu não vi absolutamente nada, não ouvi nada. E realmente, assim, eu fico pensando, no dia do aniversário do presidente, teve tanta gente que foi lá, manifestação na rua,
rua, parabéns para o aniversário do Bolsonaro, mostrando apoio, e essas coisas não são ditas, né? As pessoas mencionam como o nosso presidente é querido. No meu bairro, na minha comunidade aqui, não vi reclamando, não. Vamos acionar o Martiniano Cavalcante. Martiniano Cavalcante, eu também não sei onde você mora, depois da pandemia, vamos combinar alguma coisa para nós estarmos mais próximos, mais juntos. Você ouviu alguma coisa onde você mora, Martiniano? Rafael, antes de qualquer coisa, o convite está feito e o compromisso assumido. Será um prazer imenso a gente conversar mais intimamente, estreitar esses laços, é fundamental. Eu ouvi pouco, eu moro no Parque Amazonas, e Parque Amazônia, Parque Amazonas, vamos correr até Parque Amazônia. Ouvi pouco, mas vi várias cenas como essas que vocês coletaram. Não sei dizer qual foi a dimensão do panelaço, isso é sempre muito difícil de verificar. Eu, particularmente, me solidarizo profundamente com todos os que protestam contra a atitude do presidente. E vou dizer a você que está aí nos ouvindo, por quê? Porque só a pressão social faz com que esse presidente da República, o pior da história do Brasil, que tem sofrido críticas da direita, vem cá, o Kim Kataguiri, sujeito estimulado com think tanks financiado por irmãos Koch da indústria do petróleo norte-americano, capitalistas predadores, de direita, faz duríssimas críticas ao presidente. Eu não tenho nada com Kim Kataguiri. Fiz oposição ao PSDB, um partido que governou para a elite brasileira, a mesma para a qual o Bolsonaro governa. Críticas. No PMDB, críticas. No Centrão, críticas. Na intelectualidade, no meio científico, então nem se fala. Mas restam 15%, aí, a metade daqueles que consideram a posição do presidente na pandemia entre boa e razoável, que acreditam em qualquer coisa que disser. Você certamente está nos 70%, que consideram, pouco mais de 70%, consideram essa condução desastrosa. As pessoas vão se agarrando a qualquer coisa, mentem para si mesmas. Olha as falas do próprio presidente. A pessoa diz, não, mas ele não disse, ele não quis dizer, não tem mais saída para isso. Está ficando vergonhoso, está feio. Está feio. Você diz, não tem nada a ver comparar a vacina Martiniano, per capita, com... Não tem nada a ver. Eu posso devolver a palavra daqui a pouco, só porque eu estou fazendo uma enquete com todo mundo a respeito do panelaço. Eu vou perguntar para o Jean. Eu só quero concluir essa frase. E aí eu devo a frase. Sim. 5 segundos. As pessoas que criticam e se manifestam porque querem algo melhor. E você está nos 70% que assim são. E é necessário que esses 70% se manifestem para que as coisas melhorem. Porque se depender desses negacionistas que continuam dizendo que está tudo bem, e desde sempre esteve tudo bem na condição da pandemia, as mortes vão aumentar. Ok. Jean Lopes, você mora em qual região de Goiânia, Jean? Jean, tá me ouvindo? Jean tá sem áudio. Jean mora ali no Jardim América, daqui a pouco eu vou perguntar para ele a respeito desse assunto e a produção vai me falando aí. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui a carta aos banqueiros. A gente tem a lauda aí para a gente falar a respeito desse assunto, o teor, né? O Jean tá ok? Jean tá ok? Primeiro eu vou chamar então o Jean Lopes. Caiu novamente, né? A gente vive um problema de sinal de internet. Vamos fazer o seguinte, atenção... Lauda 7F, né, porque aconteceu uma reunião em Brasília agora há pouco entre membros do Congresso, governadores, o presidente da República, em razão, né, dessa crise que a gente está enfrentando muito grande da Covid-19. Vamos acompanhar então o que disse o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, a respeito dessa reunião. Por favor, coloca no ar aí pra gente. Aquilo que foi proposto pelo presidente do Senado foi acolhido pelo presidente
indiscutivelmente, estará à frente do comando dessa comissão, constituída por representantes ou pelos próprios presidentes dos poderes, para dar as diretrizes que devam ser tomadas por todos os governadores, prefeitos, tranquilizando cada vez mais e informando cada vez mais a população. Foi construído na reunião de hoje um ponto de concórdia. É o ponto em que há convergência de todos para salvar vidas. Neste momento, as ações serão feitas também dentro do campo diplomático, buscando maior parceria dos países que têm hoje uma cota maior do que necessária de vacinas, que haja o compartilhamento conosco, buscando sensibilizar os laboratórios, que hoje têm a tecnologia da vacina, que também entendam a necessidade de ser compartilhada, para que outros laboratórios também possam produzir, já que temos uma demanda de 8 bilhões de pessoas no planeta. E com isso, é hora de nós mostrarmos cada vez mais solidariedade e mostrarmos que todos nós, Presidente da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, nós governadores, ministros de Estado, temos hoje a responsabilidade de salvar vidas. Muito bem, Daniel Santana, não chegou a hora de quebrar o retrovisor? O Bolsonaro, talvez até tarde, essa é a minha opinião, ele começou a falar mais enfaticamente a respeito da importância da vacina, importância de ações mesmo, de uma força-tarefa para resolver esse problema, para amenizar o sofrimento das pessoas. Dito isso, já que o presidente teve esse gesto, não precisaria haver também um gesto da oposição, de todas as forças políticas, do Congresso Nacional, do STF, de prefeitos, um pacto nacional para que todos os brasileiros, né, sejam beneficiados ou pelo menos vivam dias melhores, Daniel? Qual a sua opinião? Sim, penso dessa maneira. Meu destaque inicial foi esse, né, falando que se agora a gente for trabalhar junto e unidos para tentar vencer a pandemia e salvar a maior quantidade de vidas, que bom que isso vai acontecer daqui para frente, independente do que aconteceu para trás. Não que eu ache que o que aconteceu para trás deva simplesmente ser esquecido, né? Nós temos órgãos de fiscalização e de controle justamente para analisar o desempenho dos funcionários públicos no seu cargo ao longo do seu mandato. Com relação a essa fala do Caiado, acho muito importante. Primeiro porque o Caiado, aqui em Goiás, ele sempre demonstrou preocupação exclusiva com salvar vidas. Inclusive no começo da pandemia, quando tomou algumas atitudes diferentes da do governo federal, pensando em salvar vidas. Fica claro para mim, com o posicionamento do Caiado, de estar lá, juntamente com esse comitê de governadores, congressistas, né, de todos os poderes juntos, para fazer esse enfrentamento, novamente querer salvar vidas. Num momento, às vezes, discordando, no outro momento, concordando se isso vai ser o melhor para a população. É isso que interessa. Eu acho que é nisso que a gente tem que focar daqui para frente. Só uma outra questão, para fazer um contraponto rápido aqui, no segundo bloco a gente vai falar sobre isso. A atitude, Rafael, essa tomada hoje pelo presidente da República, pelos governadores, alguns governadores, pelos congressistas, é o contraponto do que nós falamos aqui ontem, que não aconteceu, infelizmente, na nossa região metropolitana, onde cada cidade foi para um lado, cada decreto foi num sentido e a população está perdida no meio disso. Muito bem, a gente vai precisar fazer um intervalo agora, mas antes eu peço a sua participação. No próximo bloco a gente vai registrar sobre essa questão aí do panelaço. Houve panelaço na sua região, no seu prédio, no seu bairro? 3201-7720. Se você tiver imagens, pode mandar, imagens de panela ou imagens do silêncio. Enfim, a gente faz aqui um jornalismo sério, democrático. Tanto é que a gente ouviu o Martiniano ouviu pouco, Daniel Santana estava trabalhando, o Jean Lopes a gente não teve oportunidade, né? Então a gente está fazendo um jornalismo sério aqui. Eu não ouvi rigorosamente nada ali no setor Bueno. E você que vai nos contar, telespectador, ouvinte, internauta, 3201-7720.
Você ouviu o barulho das panelas no pronunciamento do Bolsonaro ontem? Eu vou passar a bola para Michele Buzon e daqui a pouco a gente volta com o debate aqui do estúdio. Tá certo, Rafael. Eu já participo dessa enquete. Lá em casa eu ouvi pouco, mas foi pouco, realmente.